Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental, damos início à sexta reunião ordinária de 2023 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. As proposituras da pauta foram distribuídas aos relatores da seguinte forma. O projeto de lei número 54/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 96.820,68, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Relatoria fica com este vereador. Projeto de lei número 55/2023, de autoria do prefeito municipal, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 5.000, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ficando a relatoria com o vereador Fernando Sica. Projeto de lei número 56/2023, tendo autoria o prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 282.654,64, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Fica com a relatoria o vereador Pastor Nivaldo Peralado. O projeto de lei número 57/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 49.562,13, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como relator este vereador. Projeto de lei número 58/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 113.849,10, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ficando com a relatoria o vereador Fernando Sica. Projeto de lei número 59/2023, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 296.048,31, junto à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo como relator o vereador Pastor Nivaldo Peralado. Antes de iniciarmos a discussão dos projetos da pauta, agradeço a presença do secretário municipal da Fazenda, senhor Percy Cidinho Amendo Espiridião, convocado para discutir assuntos referentes ao projeto de lei número 20/2023, que revoga a lei 4.990, de 17 de maio de 2007 e dá outras providências. Muito obrigado, senhor Percy, por estar presente aqui com a gente. A gente gostaria de colocar em discussão o projeto 20, para que podemos adiantar. O senhor está por aqui, já se colocar à disposição. Também agradecer a presença do senhor, mais uma vez estar presente conosco. É um prazer tê-lo aqui na Câmara Municipal. E vou deixar à disposição dos vereadores para as perguntas que forem necessárias e que foram formadas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Obrigado. Muito bem-vindos à Câmara Municipal. Eu acho que essa reunião hoje faz necessária para a gente tentar entender melhor. A gente foi pego meio de surpresa com esse projeto, né, que revoga a Lei 4.990, e a gente percebeu que o projeto, a justificativa que foi apresentada do projeto aqui, na verdade, era muito simplista e não trazia a magnitude que esse projeto podia ter na FEMA. Então a gente, antes de emitir qualquer parecer, antes de formular uma opinião sobre o projeto, a gente achou por bem ouvir a FEMA. Então a gente esteve aqui numa reunião com o Arildo, com o diretor executivo Nivaldo, onde eles puderam expressar um pouquinho o posicionamento da FEMA em relação a isso. E aí a gente faz essa reunião hoje para ouvir o outro lado da história, né? A gente ouviu o lado da FEMA, agora a gente quer ouvir o lado da prefeitura. E em meio a essa discussão, me surpreende um pouco porque recentemente o secretário da Fazenda, Percy, também assumiu um cargo na FEMA, né? Então hoje, além de secretário, o senhor é vice-presidente da FEMA, correto? Correto. Então, isso causa ainda mais espanto para a gente, porque ao analisar o que foi dito pelo Poder Executivo na justificativa, ao analisar os ofícios que foram trocados entre o Poder Executivo e a FEMA, a gente vê que tem um imenso buraco na comunicação entre
as instituições, muito embora o prefeito seja membro do Conselho Curador, a secretária de Educação seja membro do Conselho Curador, o próprio secretário da Fazenda é membro do Conselho Curador, a gente vê que a Câmara meio que foi colocada numa posição até meio difícil em ter que analisar um projeto em que as partes não conversam. E aí a gente percebeu aqui que teve uma troca de ofícios, né, que a Prefeitura encaminhou a Hildo, o ofício assinado inclusive por você, Percy, em que você, na verdade, nem pergunta, né, se a FEMA vai ter condição e tal, vocês praticamente avisam a FEMA de que vai deixar esses pagamentos. Então eu queria saber, nesse primeiro momento, por que a Prefeitura fez esse movimento, quais são as razões técnicas, contábeis para isso, e se nesse primeiro momento vocês já tinham feito um estudo de impacto orçamentário para saber o impacto que isso teria na FEMA. Porque, na minha visão, eu acredito que a visão de outros vereadores dessa casa, a FEMA é uma instituição muito importante para o município, não só para o município de desenvolvimento regional, e é meio temerário a gente ver a Prefeitura tratando a FEMA dessa maneira. Simplesmente falar, ó, a partir de janeiro não tem mais a subvenção que vocês têm e vocês precisam se virar. Porque foi essa a sensação que passou para a gente com a justificativa e com essa troca de ofício. Então eu queria ouvir um pouquinho melhor você, Percy. Tá bom. Primeiramente, eu queria deixar claro que o cargo que eu ocupo na FEMA é um cargo de expectativa. Eu não sou conselheiro, sou vice-presidente e isso é um cargo de expectativa. Estou representando a Prefeitura como secretário da Fazenda. A Lei 4.990, ela é uma lei autorizativa, né? E quem concede ou deixa de conceder esse benefício para a FEMA é o prefeito. Apesar de ter minha assinatura nos ofícios, isso é através da vontade política e, lógico, antes de conversar conosco, com o secretariado e com a parte, digamos, orçamentária que faz a técnica, o prefeito nos ouviu, sim, mas a vontade dele é que, a partir, inclusive, teve um adendo nessa proposta, diz que se comece a deixar de repassar esses valores no próximo ano, né? Por quê? O prefeito ficou muito, como é que eu vou dizer, ele está preocupado com o aspecto da economia mundial, recessões, guerras, e ele quer aplicar esse valor que fica na FEMA em saúde. Diretamente, eu preciso aplicar nas unidades básicas de saúde. Tem um problema nessa lei que até o senhor me chama a atenção já faz algum tempo, e é difícil discutir porque é uma lei, mas a lei, quando ela fala que todo o imposto de renda fica com a FEMA, esta receita que vai para a FEMA entra nos orçamentos da Prefeitura. E dessa receita que fica com a FEMA, nós temos que aplicar na unidade básica, na saúde 15% e na educação 25%. Então, isso prejudica a Prefeitura. Essa lei tem que ser revista. Isso nada impede que o prefeito, ele pode fazer outros repasses para a FEMA. Isso não quer dizer nada, isso não está falando que não vai repassar mais nada para a FEMA, porque tem outras leis que permitem que o prefeito repasse. Mas esse valor, no ano passado foram 5 milhões. Desses 5 milhões, 40%, que seria 25% na educação e na saúde, o prefeito tem que aplicar, sem que tenha essa receita. Certo? O que foi visto na FEMA? Com a criação do curso de medicina na FEMA, a FEMA passou de 30, 40 milhões para um orçamento de 80 milhões, que é maior que muitas cidades por aí, maior que Pedrinhas. Percy, só para a gente não fugir um pouco do foco e manter a discussão alinhada, eu só gostaria de ressaltar o artigo 12 do Estatuto da FEMA, que fala que o presidente e o vice-presidente do Conselho Curador são eleitos pelo Conselho Curador, acumulando essas funções de presidente e de vice-presidente da FEMA com mandato de 4 anos e com possibilidade de recondução consecutiva por igual período. E aí o parágrafo único define que o presidente será substituído em seus impedimentos e sucedido na vacância pelo vice-presidente.
e na falta desse pelo conselheiro com maior período de mandato, incluídos os anteriores, e em caso de empate pelo conselheiro mais idoso entre eles. Então, eu discordo um pouco da sua análise que é um cargo de mera expectativa. Na verdade, a qualquer momento, você pode assumir a presidência da FEMA e, inclusive, você é titular do cargo de vice-presidente, que são eleitos, como define o estatuto. E isso, para mim, é um agravante, porque você fala para mim que foi uma decisão política do prefeito. E eu perguntei pelo lado técnico. Sim. Pelo lado da Secretaria da Fazenda. Eu perguntei se existia um estudo de impacto orçamentário, ou se vocês planejaram retirar essa verba da FEMA sem nem saber quanto que era. Não, essa é a minha pergunta. Vocês sabem a partir do ofício que foi enviado pelo Nivaldo. Vocês já tinham feito um estudo prévio? Essa é a minha pergunta. Isso daí já é contabilizado mensalmente. Entra na contabilidade da FEMA e é integrado ao município. E o prefeito José Fernandes tinha ciência do impacto orçamentário quando propôs esse projeto? Sim, eu preciso o que o prefeito tem em mente, ele pediu os números e foram repassados os números para o prefeito. De 2017 até 2022, foram repassados para a FEMA 20 milhões de reais. Tá? Em investimento, nesse mesmo período, a FEMA tem 46 milhões de reais. Então, o prefeito entende que a FEMA hoje ela anda pelas próprias pernas. Né? A olhos vistos, você viu que a FEMA hoje em dia ela tem lá a clínica de medicina, o espaço da engenharia. Então, o orçamento da FEMA hoje é robusto. Mas vocês falam isso com base em quê, Percy? Porque a gente recebeu aqui o Nivaldo, que era chefe da contabilidade da FEMA, atual diretor executivo e o presidente da FEMA. E a colocação deles vai exatamente em sentido oposto ao que vocês estão falando. O que eles trouxeram para a gente esse projeto não tem condição de avançar, a FEMA se posiciona contra, porque compromete a capacidade de investimento. Inclusive, nesse exercício, que foi o projeto, depois veio a emenda aditiva para ficar a partir do ano que vem, mas o posicionamento deles inclusive, para os próximos anos. Porque apesar da FEMA ter uma robustez financeira muito grande, devido à entrada do curso de medicina, o passivo também aumentou. A gente tem, por exemplo, o coordenador da medicina que recebe 70 mil reais por mês. A gente tem uma série de profissionais da medicina que recebem acima de 30 mil reais. A gente tem uma série de investimentos que são necessários, como eles puseram aqui, que são extremamente grandes, como, por exemplo, o prédio da Ciências da Saúde, o prédio da Engenharia, uma expansão agressiva de cursos que está para vir, como arquitetura, engenharia, como, por exemplo, também diversos outros cursos, como educação física, pedagogia, que a FEMA está trazendo. Então, assim, uma coisa é a gente falar que a FEMA, a partir da entrada da medicina, teve um acréscimo muito grande orçamentário, isso é verdade. Mas, por outro lado, o investimento também, isso sem entrar na questão dos contratos fraudulentos, de todos os desvios que a gente já está averiguando. Isso só no aspecto orçamentário mesmo. Quando a gente analisa os papéis da FEMA, a gente vê que, na verdade, não tem uma margem sobrando. Na verdade, tudo que está entrando está saindo, está sendo investido, está sendo colocado em novos cursos, em novas estruturas, adaptações, café, biblioteca, quadra, enfim. São uma série de investimentos que a FEMA vem fazendo. Então, a minha pergunta vem nesse sentido. Como é que isso foi calculado pela Secretaria? Porque a gente está vendo uma dissonância muito grande entre o que vocês estão falando e o que a FEMA está falando. Foi calculado pelas informações que nós temos da FEMA, nós temos os relatórios, recebemos todos os relatórios até 30 de março, relatório inclusive patrimonial, né, os balanços patrimoniais. Então, o prefeito entende que esses valores, como já disse anteriormente, tem que ser aplicado, né, em educação e saúde, e ele entende, com os números que nós repassamos para ele, que ele pode parar de repassar esse imposto de renda. Isso nada impede que ele faça outros aportes. Tem várias leis que ele pode fazer outros aportes. Né? E, infelizmente, é uma lei autorizativa. Esse aporte vai vir de onde, Percy? De onde vocês vão tirar esse dinheiro para passar para a FEMA? Não, isso aí vai ser... Olha, é assim, a LOA será feita agora em agosto. Né? Então, há discussões. O presidente da FEMA e o... a LDO tá para chegar já, né? Mas o presidente da FEMA esteve também no gabinete do prefeito e foi acordado, então, entre o presidente e o prefeito, que isso passaria para o ano que vem. Até lá eles vão discutir.
Isso contraria o que o Arildo disse aqui, né? Mas a gente perguntou para o Arildo. E outra coisa. Não, mas foi depois. A gente Foi perguntou depois da reunião que vocês tiveram. Faz pouco tempo. Tanto que veio o adendo para que isso seja repassado, não seja repassado a partir A gente recebeu essa emenda aditiva aqui e a gente interrogou o Arildo exatamente sobre isso. A gente falou, mas e com essa emenda, a partir do ano que vem? E eles foram bem categóricos, né? Falaram, não tem como. Então, mas a vontade do prefeito, que impera aqui por conta da lei autorizativa, é o seguinte, ele vê essa recessão mundial, ele acha que chegaríamos a isso, ele precisa investir em saúde, ele desses 5 milhões, por exemplo, 40%, ele tem que voltar, essa lei tem que ser reformulada, por isso que ele quer uma outra lei. Não, mas é que esse projeto não reformula, sim, né? Ele revoga essa lei, somente, é uma coisa que poderia ter sido feito um outro projeto. Outra coisa, com o advento, quando o governo federal retira 7% da alíquota do ICMS, agora vai voltar aos poucos, o Lula ele prorrogou um pouco. Mas mesmo assim, esse 7% foi feito um estudo que dava exatamente 5 milhões e meio a menos no orçamento da prefeitura. Sabe? Então você tem que manter os seus recursos, você tem que manter o seu orçamento. Não mas isso desde 2007, né, Percy? Não, e agora, 25 para 18... Eu digo, a prefeitura não conta com esse recurso, porque esse recurso é produzido na própria FEMA, correto? É da folha de pagamento da FEMA. Folha de pagamento. Então a FEMA, esse recurso é proveniente da folha de pagamento da própria FEMA. Então seria uma receita que a prefeitura não conta. A prefeitura não conta com essa receita desde 2007. Então, agora você tem menos 5 milhões e meio de ICMS por conta da alíquota. E a FEMA vai pagar a conta? Não, a FEMA vai ter que se adequar aos novos tempos, como a prefeitura vai se adequar. Isso vai ser discutido. Será que está na hora de continuar com todos esses investimentos? Está na hora de, calma, vamos ver de onde nós chegamos? Vamos calcular a rota? Nós fizemos tudo isso, a hora dos vistos, olha a FEMA. Eu chamo a FEMA de Santa FEMA. Eu adoro a instituição. Sou vice-presidente, como você falou, mas eu estou aqui como secretário da Fazenda. E eu atendo as decisões do prefeito. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa lei, é possível? Claro. Ele tem uma visão diferenciada. Depende do presidente. Claro que só voaram. Então, essa lei existente, ela é do meu tempo, e ela foi feita para ajudar a FEMA a se robustecer. E como aconteceu? Acontece que o valor da época era um valor bem menor. A receita era bem menor. Agora, veja bem, desses 5 milhões que em torno disso que fica para a FEMA dessa receita, o município tem que gastar mais 40%. Então o município não dá só 5, dá 7. Porque os 2 milhões tem que gastar na saúde e na educação, que é 40% do que arrecada não. Mas esses 2 milhões excedentes que você está falando não vai para a FEMA, né? Vai para a saúde e educação do município. Sim, mas você tem que jogar. Gastar sem aumenta o percentual. Você tem que gastar sem ter receita. Sim. E chega no final do ano, até com pouco isso daí. Porque você leva dentro de uma porque entra nas receitas da prefeitura, né? Entra na receita. Conta como receita, mas não entra, você tem que gastar dos 40%. E não seria o caso de reformular essa lei ao invés de revogar? Talvez fosse mais eu acho pertinente, que né? é um caminho, né, Fábio? Porque do jeito que foi proposto é um projeto bem simples, só revoga. Fica revogada a lei e pronto. Eu entendo que assim, esse recurso é imprescindível para a gente levar isso para o prefeito, conversar com o Nivaldo e falar, vamos pensar, pelo menos esses 40% tem que voltar para a prefeitura, porque você tem a receita, você entre aspas, uma receita que você não pega, mas você tem que gastar os 40%. Então, como o senhor falou, são 2 milhões a mais. Que não é educação básica, né? De cara, no início, depois eu fui entender um pouquinho mais, mas mesmo assim, na simplicidade do pensamento, eu ainda pensei da seguinte maneira. Se é um projeto onde hoje a FEMA, porque isso aí é notório, isso aí eu vi também, claro que cada um vai defender do teu lado. A FEMA vai defender o lado dela, na oportunidade dela,
né, na oportunidade que ela tem para falar, olha, se puder deixar esses 5 milhões aqui é bom, óbvio que é bom, né? Mas também, até nós discutimos essa questão aqui, uma discussão bem acirrada, na questão de que a FEMA hoje, ela é autossuficiente. Eu vejo ela como autossuficiente. Eu vejo como ela é autossuficiente. Até porque, eu citei até aqui, que as mensalidades não são mensalidades de pessoas humildinhas fazer faculdade lá. Não é mensalidades onde a minha filha, o filho, né, do operário vai lá e faz uma faculdade. Não é. Pelo contrário, a faculdade lá tem um preço, como você mesmo disse aí, o preço até os professores, né, ganha muito bem, os coordenadores, então, você falou de quantos mil aí que eu fiquei... O Jairo chegou a ganhar 70 mil. 70 mil reais, um funcionário ganha 70 mil reais, quer dizer, não é uma faculdade aí para poder humildes fazer, né? É faculdade aí para pessoas de dinheiro fazer, a maioria, claro. Só vale né? consignar que esses pagamentos estão subjúdice, né? Porque tem a questão do teto e tem uma discussão sobre a legalidade deles. Entendi, sim. Mas quer dizer, isso aí sendo enxuto, isso aí sendo acertado, ela se torna mais ainda suficiente, autossuficiente. Autossustentável. Então, posso dizer que ela está querendo pegar mais vamos analisar certinho. Acho que a revogação, não, a reestruturação desse projeto, é isso, né? Reavaliar esse projeto, fazer de uma maneira até, de repente, começar a tirar isso aos poucos, de repente tirar uma parte, né? Um percentual menor, de repente reduzir um percentual, porque adianta a gente falar assim, eu defendo a fé, mas eu tenho que mandar. Não, mas como está sendo administrado isso aí? Lógico que vai se fazer, mas eles são autossuficientes. Lógico que se você perguntar para mim, a sua casa lá, se chegar a 5 milhões é bom? Lógico que se chegar a 5 milhões é bom. Será que não está na hora de corrigir cursos? Exato. Aonde nós chegamos? Né? Está na hora de você mensurar tudo isso? Está na hora, calma, vamos mensurar? Vamos ver onde nós chegamos? Também, né? Eu tenho uma questão. A Lei 4.490, que é a lei que está querendo revogar, que é de 2007, ela prevê que essa subvenção ela precisa ser gasta em investimentos. Como é que a prefeitura faz esse controle? Chega em março, ele entrega o balanço patrimonial, né? Então, nós temos tudo aqui, ó, eles gastaram... Mas no aspecto orçamentário, vai tudo para uma ficha específica ou cai tudo no tesouro da FEMA? Como é que funciona? Eles misturam todo o dinheiro. Porque pelo meu entendimento não poderia, né? Não deveria. Deveria ter uma ficha específica da subvenção e os investimentos deviam sair dessa ficha, né? Eles têm lá, conseguem demonstrar que foram investidos nesse período 46.564.982. Receberam da prefeitura com esse ano eles iriam investir 4.710. Dá um total até 2023, então dá um total de 46 milhões. Receberiam da prefeitura até 2020, no final de 2023, 24.668. Então, quer dizer, 46 para 24... Passa de 50%. Né? Então, eles têm condições de fazer os investimentos sem o aporte da prefeitura. Eles têm condições. Isso é coisa séria. A gente consolidar alguém para ficar sempre em independência. Eles têm que espernear, porque vão perder um pouco da receita. Agora, é uma receita de mão beijada que eles têm. Então, o município... Mas vale consignar que essa receita é gerada na própria FEMA, não é uma receita que é gerada na prefeitura e repassada. Mas isso é importante registrar, porque... Mas a lei federal, o imposto de renda é da prefeitura. O imposto de renda é da prefeitura. Claro, só estou consignando isso. Essa receita não é uma receita que está tirando do postinho, que está tirando da educação, é uma receita que é gerada na própria FEMA. A FEMA tem que recolher aos cofres da prefeitura. Entendeu? É uma lei federal. Pertence ao município. Pertence ao município. Né? Então, assim como a FEMA. Foi feito daquela forma para fortalecer, para dar para ela a poder FEMA chegar onde chegou. Só que agora já chegou. Já chegou. Tá apertado. O prefeito entende que não precisa mais. Mas tudo isso já gera essa discussão e vamos discutir, vamos chegar num acordo, não sei. Mas não sou eu que assino, não sou eu que... Se o prefeito determinar, olha, não vou repasso, mas a lei é autorizativa.
E por que vocês optaram por mandar o projeto e não simplesmente cessar o pagamento? Não, nós havíamos comunicado, depois houve uma conversa. O problema é que essa lei, como o senhor Bernardo diz, o problema é esses 25%, 40%. Esse projeto está mal feito, certo, senhor Bernardo? É isso que está pegando. Então, a FEMA fica com 5 milhões, eu tenho 5 milhões de receita que eu não tenho, que fica com a FEMA, e em cima disso eu tenho que gastar 40% com educação e saúde. Tem que gastar 2 milhões. Isso. Que pega dos recursos da prefeitura para essa finalidade. E a prefeitura deixa de arrecadar 5. Então, sobre os 5 vai para ela. E sobre os 5 vai para ela, 2 milhões tem que aplicar. Então é complicado. As outras prefeituras, as outras prefeituras adotam, assim, quando tem, por exemplo, Marília, assim, eles usam isso também, faz uma lei igual a essa nossa para poder utilizar, ou para deixar para eles ou não, ou fizeram. Tem algum conhecimento? Eu não tenho conhecimento. Porque nessa época, o senhor estava lá, que o senhor fundou, praticamente, o senhor ajudou a fundar, né? Então, a gente via que era poucos blocos, era uma coisa bem pequena. Então foi uma maneira de se criar um investimento para que a faculdade pudesse se alavancar, pudesse crescer, né, se desenvolver. Foi criado nessa época. Isso todas as prefeituras têm essa ideia, porque eu acho que na época foi o prefeito que deve ter pensado nisso, né? Foi pensado em favorecer os investimentos, né? A despesa de capital deles. Certo. Que é onde a prefeitura tem um problema sério de usar a despesa de capital, porque o custeio da máquina administrativa é muito, muito alto. E é o caso, então, que o prefeito ia dar dinheiro para eles para se manter, para pagar salário, para comprar papéis, essas coisas. Era dinheiro bem difícil. Mas existe lei que a prefeitura pode fazer. Porque igual foi falado, né, esse recurso não foi feita uma lei para praticamente doar esse recurso para investimento. Mas existem várias leis, quando você vai naquele período lá, existem várias leis que o prefeito ele pode repassar a qualquer momento o que ele precisar passar para ele. Lógico que ele tem que estar na lua, tem que estar. Tem que tirar de algum lugar aí, essa é a diferença. Fazer a hoje, esse dinheiro não sai do cofre da prefeitura, a diferença é que esse dinheiro não entra. Então ele mas ainda sai 2 milhões. Mas sai 2 milhões para saúde e educação. Não, sim, mas é relacionado aos lógico, mas assim, não está sendo gasto com outra coisa, está sendo gasto com saúde e educação, que é a porcentagem que a Constituição determina, né? Mas só para completar a sua pergunta, o tenente, eu achei aqui da FAMEMA, a FAMEMA tem subvenção sim, eu achei um balanço patrimonial aqui de 2016, e a subvenção gerava em torno de 3 milhões e 400 mil naquela época. Eu não sei se é uma subvenção... Mas não é estadual? A FAMEMA não é estadual? Não, a FAMEMA é municipal. Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília. Lá ninguém ganha acima do teto, aqui ganha, mas enfim. Essa é uma outra discussão. Isso eu não vou entrar nessa discussão. A gente precisa ver o mercado também. Não vou entrar nisso aí. A gente pode ver o mercado, só não pode rasgar a Constituição Federal, mas... Essa é uma outra discussão, eu concordo. Vou entrar nisso. Pronto? Eu acho que tem isso. Tem mais alguma coisa para... Não, está... Mais uma pergunta. Alguma coisa? Não? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Eu vou suspender por 5 minutos aqui para poder dispensar os nossos amigos. E assim a gente retorna aos trabalhos daqui a pouco. Muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de ter vindo aqui para nos ajudar a entender a lei, porque é necessário, né, que a gente faça alguma coisa bem completa. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Retornamos então à nossa reunião. Gostaria de colocar novamente em discussão todos os projetos que foram apontados. Em discussão? Pela ordem, presidente. Pela ordem, em relação aos projetos que estão na minha relatoria, o número 55 e o número 58, eu vou esperar um pouquinho mais para fazer o relatório, para fazer uma análise detalhada.
Quando eu tiver uma opinião mais formada, eu trago para vocês. Pela ordem, presidente. Pela ordem? Em relação aos projetos que estão na minha relatoria, eu não vejo objeção nenhuma, até porque fala sobre o crédito adicional, a Secretaria Municipal de Assistência Social, o conselho também. Então, está tranquilo. Em relação ao projeto de lei 56/2023 e também o projeto 59/2023. Sim. Em relação ao 54, que está sobre a minha relatoria, 54/2023, é uma emenda da deputada Maria Rosa, que é para ser investida no CRAS e no CCI, né? Então, bem tranquilo. E o projeto de lei 57/2023, também é uma emenda do deputado Coronel Tadeu para a aquisição de materiais permanentes da Associação do Sim e Nosso Lar, certo? Então, bem tranquilo também. Quanto às demais, ficou a apreciação dos senhores, né? Mais algum posicionamento? Sem Os mais. projetos? Sem Alguma mais. coisa, Fernando? Nada? Bom, encerrada a discussão dos projetos, a comissão aguardará os votos dos relatores e a simples aposição de assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a manifestação do relator. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos, uma boa tarde, Deus abençoe.